quarta mensagem dessa série, prosseguindo para o alvo, fé, direção e maturidade para um novo tempo. E é interessante, né, que os ciclos na nossa vida, eles se fecham e se abrem, e a gente não sabe muito bem quando. Às vezes não bate com o calendário, né? Às vezes a gente acha que está numa coisa e repentinamente os ciclos se fecham da nossa vida. Eu me lembro, esse ano vai fazer 15 anos da morte da minha mãe. Nossa, inacreditável falar isso, passou muito rápido. E eu morava em Belo Horizonte, servia lá no seminário, no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, onde eu conheci a Andressa. A Andressa foi minha aluna lá. Eu fui aluno da primeira turma, não sei se todo mundo sabe dessa história, né? Eu fui aluno da primeira turma em 2004, com 19 anos. Em 2005 eu formei, e até o último dia eu não sabia o que ia ser da minha vida. Minha mãe falava assim: você vai voltar para casa, mas o teu diploma vai valer para quê? Imagina, 20 anos atrás você fala, sou formado em louvor e adoração. Ela fala, a igreja vai te contratar? Eu falei, não, mas e você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Como é que vai ser? Não sei. Era um bando de não sei. E no dia da minha formatura, no dia, o Diante do Trono que fez o louvor, até que eu que escolhi as músicas que o Diante do Trono cantou naquele dia. E na hora que eu fui pegar o meu diploma, a Ana Paula Valadão falou para mim assim, sussurrou no meu ouvido e falou assim, não vai embora, fica aqui mais uns dias que meu pai quer conversar com você. E aí eu falei, ué. Ela falou, é sobre ano que vem. Aí eu voltei com uma cara de tacho pro banco, né? Assim, tipo, e agora, né? Aí meus pais foram embora, de carro, com as malas, com tudo. E a Rebeca estudava lá em Belo Horizonte também. Eu estava no segundo ano, a Rebeca estava no primeiro. E aí eu voltei e fiquei. E aí conversei com o pastor Márcio. E aí eu voltei para 2006, sem emprego, sem salário. Eu tinha onde dormir e onde comer. Só que as coisas foram acontecendo, enfim, com 21 anos eu comecei a dar aula, dei aula para, sei lá, 700, 800 jovens naqueles anos todos, formando líderes na área de louvor, na área de adoração e missões. E tinha uma época da minha vida que eu achava que eu ia ficar para lá muitos anos. Eu achava que a escola ia existir por muitos anos, a escola acabou em 2017, final de 2017, mas eu achei que a escola fosse existir por muitos anos. E o pessoal achava que eu ia virar diretor e ia ficar lá pro resto da vida. Até me lembro que um dia o pastor Márcio foi pregar lá e falou assim, ele estava pregando, nunca mais esqueci, no texto de Atos, capítulo 27, do naufrágio de Paulo. E aí ele falou assim, para alguns, ele está falando das viagens, da viagem e tal, duração de viagem, ele falou, para alguns, essa viagem aqui, apontou o seminário, falou assim, vai durar 2 anos. Para alguns, essa viagem vai durar a vida inteira. E aí, na hora que ele falou a vida inteira, todo mundo olhou para mim. Tipo assim, ó, você vai ficar aqui pro resto da tua vida. Só que, quando chegou em 2011, eu comecei a sentir um incômodo no coração, de que as coisas não estavam se encaixando mais. E aí eu falei para a Andressa, a gente era namorado nessa época, eu falei, tá alguma coisa estranha, Deus está fazendo alguma coisa. E aí teve um congresso do Diante do Trono, minha querida amiga que já esteve aqui, Helena Tanuri, pregou, e ela falou sobre a saída dela do Diante do Trono. E ela falou sobre fim de ciclos. E eu lembro que ela falou da águia, que precisa ser empurrada do ninho para voar, senão ela não voa. E a gente estava sentado, meus pais estavam do outro lado da igreja, a Lagoinha era um pouco pequena nessa época, né, cabia umas 7.000 pessoas. Eu estava de um lado com a Andressa, e aí eu chorei a pregação inteira. Obrigado, Gabi. Eu chorei a pregação inteira. E a Andressa fala para mim assim, a Andressa que não é muito emotiva, né? O que você está chorando? Porque eu chorava de soluçar. E eu falei assim, não sei. Só sei que tá alguma coisa, a Helena está pregando, está mexendo alguma coisa dentro de mim, eu estou chorando, não sei o que é. E ela falou, será que é alguma coisa? Eu falei, não sei. Passou, acabou o culto, acabou tudo. E aí encontrei com a minha mãe, um tempo depois. Ela falou assim, filho, eu tive uma impressão de que a Helena pregou para você hoje. Aí eu falei, ixi, tem alguma coisa estranha nesse mistério aqui, né? Quando vem mãe, namorada, noiva, com mistério. E aí nós começamos a orar. Aquilo ali era abril,
de 2011, 15 anos atrás. Em setembro, a minha mãe morreu, de uma forma repentina. E quando a minha mãe morreu, o meu ciclo em Belo Horizonte fechou. Eu tive que vir embora, eu vim para cuidar do meu pai, da Rebeca, para ajudar. Quando chegou em 2012, a escola o seminário me perguntou, você vai voltar? E eu falei, não vou voltar. Até comentei com os irmãos semana passada, né? Eu vim para São Paulo, em 2012, obedecendo a um chamado de Deus. Eu não tinha onde morar, eu não tinha um emprego, eu não tinha nada. Mas eu tinha uma certeza de que Deus queria que eu viesse. E nesses quase 15 anos, Deus tem sido muito fiel e mostrado. Eu estou contando toda essa história para dizer o seguinte: às vezes os ciclos nas nossas vidas fecham e se abrem de maneira repentina, de maneira que a gente não consegue mensurar. A gente às vezes se prepara para alguns deles, mas às vezes a gente não consegue se preparar. Oi, filho. Eu não tinha visto ele hoje. A gente não consegue se preparar. E é interessante a gente entender, nesses ciclos que Deus tem para nós, nesse novo tempo que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós em termos de fé, em termos de direção, em termos de maturidade. E a nossa mensagem de hoje, o Emanuel vai colocar ali depois, fala sobre o prêmio que realmente vale a pena. O apóstolo Paulo, no texto que nós temos trabalhado de Filipenses 3, 13, 14, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora, olhando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Nós falamos sobre alvo na semana passada. E eu coloquei o da semana passada, Ixi, acabou a luz aqui, a gente ficou meio perdido, deve ter, enfim. A mensagem de hoje é o prêmio que realmente vale a pena. E ele fala, eu corro em direção ao prêmio. E eu falei do alvo na semana passada, que todos nós devemos ter um alvo, o reino de Deus. Mas hoje a gente vai falar sobre esse prêmio. E o que é esse prêmio? A vida cristã, nas palavras do apóstolo Paulo, ela é uma corrida. E é uma corrida orientada por um objetivo. Eu falei isso também na semana passada. A gente não corre solto, a gente corre em direção a algo. A gente corre por um propósito. É engraçado que tem uma oração famosa, antiga aí, que fala assim, né? Senhor, se eu te adorar por medo do inferno. Você já viu essa oração? Ela circula por aí. Que o Senhor me faça, se eu te adorar com medo de não sei do quê. E eu acho engraçado, assim, acho que ela tem uma certa validade, mas uma opinião pessoal, dá a entender o seguinte, a oração, né? Que a nossa vida cristã tem que valer pela vida cristã e não interessada em nada. Só que a gente corre com um prêmio na vista. A gente corre com algo na nossa frente. Porque senão a gente perde o foco. Quem já teve filho aqui, né? Tem um aqui do meu ladinho aqui. Às vezes a gente faz que nem, né, adestramento, né? A gente fala assim, ó, se fizer isso, eu te dou aquilo, né? Se, aquela coisa que quer muito, né? Se obedecer aqui, você vai ganhar ali. Que aí a criança tem um alvo, tem um foco. E esse prêmio, ele é bíblico. Não está errado a gente pensar no prêmio. O grande problema é o que a gente entende como prêmio. Porque a gente vive nessa cultura profundamente moldada pela lógica da recompensa. A gente é tão moldado pela lógica da recompensa que para nós é até difícil acreditar na graça. A gente fala da graça, a gente canta a graça, a gente prega a graça, mas na hora do vamos ver a gente acha que é por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Filho, desce lá porque a mamãe vai te dar um brinquedo, tá? Vai certinho ali. E eu falei da morte da minha mãe, eu me lembro que no primeiro momento que a minha mãe morreu, eu pensei assim, caramba, o que eu fiz errado? Sabe assim, no evangelicalismo antigo, que brecha que eu dei? Aí você precisa se lembrar, peraí, não é assim que funciona. Deus não abençoa quando você faz certo, Deus amaldiçoa quando você não faz certo. Mas a gente é acostumado com isso, fez bem, ganhou, não fez, não ganhou. A gente é treinado nessa lógica do reconhecimento, do sucesso, da estabilidade, do conforto, da visibilidade.
E esses são prêmios para nós. Eu não sei se, eu não vou falar que eu vou recomendar, se todo mundo teve estômago para ver, tem uma série coreana na Netflix, chamada Round Six. É uma série muito forte, em termos de violência. Mas ali tem uma crítica social muito forte. Muito forte. Porque o que acontece? Eu vou dar um spoiler. Já passaram quantos anos, Manu? Uns 4 já, da primeira temporada? Ah, já não é spoiler, vai. Já 4 aninhos, tá bom, vai. Eu vou dar um spoiler mais ou menos. Tem gente que está devendo até as tampas muito dinheiro, com dívida de jogo, dívidas por N motivos. Mas motivos causados pela pessoa. Por displicência, por desleixo, por vícios, por questões ruins. E essas pessoas são sequestradas, meio que sequestradas, elas topam, mas sem saber o que estão topando. E elas vão para uma ilha, para um lugar isolado. E lá tem um monte de gente mascarada, mas não é o Big Brother, é outra coisa. Um monte de gente mascarada. E eles falam o seguinte, ó, nós vamos ter provas aqui, e quem chegar no final vai dividir o prêmio. E é muito dinheiro. No dinheiro deles lá da Coreia, dá 4 bilhões. Em dólar é coisa tipo assim, são 100 milhões, é um negócio absurdo de dinheiro. Resolve a vida de 10 gerações. Só que como é que eles vão ganhando esse dinheiro? Eles começam com nada. E cada pessoa que morre vale um tanto de dinheiro. Ou seja, para o dinheiro entrar, tem que morrer pessoas. Eles têm 456 pessoas. E cada pessoa vale, sei lá, 100 mil, eu não sei a conta exata. Aí dá 4 bilhões, 500 milhões e não sei quantos. E aí é muito doido, porque você fica feliz de ganhar o dinheiro, mas você fica feliz, você fica triste porque as pessoas estão morrendo. Só que à medida que a coisa vai transcorrendo, você vai vendo que aquelas pessoas vão perdendo a humanidade. E no fim elas só querem ganhar um prêmio. Mas o personagem principal, que eu não sei o nome, eu não sei o nome deles lá, com todo respeito ao povo coreano, não dá para entender nada que eles falam. É só com a legendinha lá. O personagem principal, ele ganha lá o prêmio. E ele fica sozinho, ou seja, morreram 455 pessoas. E ele pega o dinheiro. E aí você fala, pô, a vida desse cara está resolvida. E quando a temporada volta, na segunda temporada, você descobre que ele nem conseguiu aproveitar o dinheiro. Ele ficou maluco. E ele tenta voltar lá para destruir os caras que estão fazendo aquele jogo. E aí todo mundo fala para ele, mas você tem uma fortuna dentro de casa. E ele nem era político no Brasil, mas o dinheiro fica dentro da casa dele. E por que você não aproveitou? Ele falou, esse dinheiro é amaldiçoado. Esse dinheiro não vale nada, esse dinheiro vai destruir a minha vida. E aí ele começa a doar para a caridade, para ver se abençoa o dinheiro na cabeça dele. O que eu estou querendo dizer? Ali é um retrato muito interessante de como a gente corre atrás de algo. A gente mata, às vezes não literalmente, mas de outras formas. A gente vai até as últimas consequências. A gente engana, a gente mente, a gente trabalha até virar a noite, a gente faz e acontece por um pretenso prêmio. O Big Brother acontece isso também, né? Agora o prêmio é altão, né? Agora é 5 milhões. Mas antes... E aí você vai ver a história dos caras, os caras já perderam, todo mundo gastou, perdeu, tá pobre de novo, perdeu em dívida. Tem um monte de gente que ganhou e não tem nada. E às vezes a nossa vida é assim, a gente faz, e quando a gente atinge, aquilo não satisfaz o nosso coração. O vazio continua. A dor continua. A gente que, vou falar por mim, que luta para fechar o mês, nas contas, parece que tem mais conta que dinheiro, que salário. Começo de ano, IPVA, IPTU, não sei o que lá, você fica desesperado, é material de criança, que agora estamos nesse mundo, né? É material escolar. Aí você pensa, caramba, se eu tivesse tantos milhões ali, olha, estava com a vida. Vocês viram o cara que teve um depósito errado na conta dele, de 130 milhões, o Bradesco depositou errado?
Você viu isso? Ele acordou lá, tinha 130 milhões. Ele está processando o Bradesco, que vai ganhar, acho que 13 milhões, porque ele falou assim, não, isso foi um susto muito grande, imagina eu acordar, ver 130 milhões na minha vida, na minha conta, eu até quase podia ter morrido. Aí você fala assim, aí você vai ver a vida das pessoas milionárias, aí você fala, caramba, essas pessoas então, tem problema igual, tem depressão igual, tem complicação igual. Porque o problema não é dinheiro, não é fama, não é reconhecimento. Essas coisas brilham para nós. A gente gasta uma vida para atingir. Mas essas coisas são vazias. Elas não têm o poder de nos preencher. Elas não têm o poder de responder aos anseios mais profundos do nosso coração. Esses dias eu estava lendo um relato, eu tinha pouca coisa para ler, essa semana eu li 17 livros em inglês para escrever o meu outro livro, mas eu li um relato de uma ex-chiquitita, a chiquitita da primeira geração, lá de 97, 98, e ela falou que ela saiu da novela uma hora lá, e ela falou assim, eu já não sabia mais o que era a minha vida, porque eu era famosa criança, de repente eu fui crescendo, não sou famosa mais, e aí você vai ver os relatos, assim, são vários relatos, assim, de gente que busca a fama, atinge a fama, e de repente aquilo não responde nada. Traz outros problemas, traz outras questões. Porque o alvo, o prêmio que nós precisamos, não são essas coisas. Só que essa lógica invadiu o imaginário cristão. Muitos seguem a Cristo querendo que Cristo dê uma aprovação no meu sonho megalomaníaco. Eu quero que Cristo fale que o meu sonho é bom. De fama, de reconhecimento, de enriquecimento, de poder político. Só que Paulo confronta, quando ele fala, eu estou buscando o alvo. Qual alvo é esse? É o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é interessante porque, primeira coisa, né? Paulo está escrevendo Filipenses da prisão. Ele não está escrevendo das Ilhas Caimã, ele não está escrevendo das Bahamas, das Maldivas. Ele está escrevendo preso, humilhado, numa situação total. E ele está dizendo, meus irmãos, eu estou prosseguindo, eu estou correndo. Quer dizer, preso para ele, ele continua prosseguindo. Aí você fala, não. Se fosse qualquer um de nós, vai falar, o inimigo está se levantando, o inimigo está furioso, eu estou dando passo para trás, agora a minha vida estancou. Eu preciso de um coach, eu preciso fazer um curso online para destravar um drive na minha vida que eu vou avançar. Paulo está preso e na cabeça dele a corrida está continuando. Não tem cadeia que possa fazer ele parar de correr. Não tem prisão que possa fazer ele parar de correr. Só que humanamente ele perdeu status, ele perdeu reputação, ele não tinha segurança, porque ele podia ser morto a qualquer momento. Ele não tinha controle de nada na vida dele, porque a pessoa presa no Império Romano, no tempo de Paulo, ela era responsável por trazer a própria provisão, ou seja, ela não, porque ela está presa. Dependia de que pessoas, familiares, amigos, trouxessem. O Estado não dá, não é que nem que hoje, que, assim, né, é complicado falar isso, né? Mas, assim, o Estado provê comida. No mundo ideal, né, a pessoa presa com uma certa dignidade mínima, ela tem lá teto, tem lá banho, tem lá comida. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, no nosso país, pelo menos. Mas Paulo, ele tinha que trazer as coisas para ele mesmo. Só que o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu perdi tudo, meus irmãos, mas eu estou ganhando o essencial. O essencial nada pode me tirar. O essencial ninguém pode me tirar. Se a gente olhasse para o capítulo 3 no começo, Paulo está falando do currículo dele antes de Cristo. E o currículo dele, na lógica da meritocracia, ele era brilhante. Ele era um prodígio. Como diz no mundo corporativo, ele era um talent. Ele era um grande talento disputado por todo mundo. Ele tinha um currículo impecável. No mundo que a religião andava de mãos dadas com a política
ele era religioso com pedigree, ele tinha prestígio porque ele perseguia aqueles crentes que estavam incomodando o status do judaísmo, e ele era reconhecido por isso. Só que nesse capítulo, Paulo, no começo, ele diz assim, tudo isso eu considerei como perda por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando eu vi o prêmio, todas as outras coisas perderam valor. Vocês lembram daquele programa do Silvio Santos? Que ele botava a criança lá com fone de ouvido e falava para a criança assim, você troca uma geladeira por uma boneca sem braço. E a criança, sem saber, falava, sim! Né? Ou não! E a gente morria em casa, tinha taquicardia, queria infarto. Porque a gente sabe o que é bom. Paulo está dizendo o seguinte, quando você olha para Cristo, todas as outras coisas perdem o valor. O que me leva a crer é o seguinte, se as coisas do mundo estão brilhando demais, é porque nós temos contemplado pouco a Cristo. Então, qual é o nosso prêmio? O nosso prêmio não é algo, o nosso prêmio é uma pessoa. Nós vamos ganhar a Cristo. O que significa ganhar a Cristo? Significa viver na sua presença, ser ressuscitado com Ele, estar na presença dEle, no reino dEle, servindo a Ele. Esse é o nosso prêmio, é uma pessoa. O nosso prêmio é uma pessoa, mas é a pessoa mais importante do universo, que nada pode se comparar a Ele. Eu não sei se os irmãos acreditam, eu acredito, não em todas, mas em algumas, histórias de quase morte. Gente que quase morreu, saiu do corpo, teve uma experiência lá com Deus e voltou. É que tem muito charlatão nessas histórias, né? Então a gente tende a falar, é tudo mentira. Mas tem muita história bem interessante, bem interessante. O Dr. Shedd falou que antes de morrer ele estava estudando essas histórias, que tinha muita história muito legal. Tem um autor nos Estados Unidos chamado John Burke, ele escreveu um livro também só sobre essas histórias, analisando, vendo. Tem coisa muito interessante. E nas histórias que eu acho mais plausíveis, mais reais, tem um elemento em comum em todas elas. Todas as pessoas que viram Jesus, elas falam no seu relato assim, eu não queria voltar. Nossa, mas a casa, e a mãe, e o pai, e o marido, e o filho. Quando essa pessoa vê Jesus, pode ver essas histórias todas, a pessoa diz assim, eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Eu diria até que é um ponto para você ver se essa história é verdadeira ou não. Se a pessoa está lá e fala, não, deixa eu voltar, Senhor, tem muita coisa para fazer. Ela não viu Jesus. Ela não enxergou verdadeiramente a Jesus. E é interessante porque ver Jesus é um ato espiritual que exige revelação. Quando Jesus esteve na terra, as pessoas olhavam para ele e viam um charlatão, e viam um picareta, e viam um interesseiro, mentiroso. Mas daquelas pessoas a quem Deus abriu os olhos, essas pessoas olhavam para Jesus e viam nele o Filho de Deus, que era a resposta de todos os seus anseios. E até hoje é assim. Se você vai viver o Evangelho, vai ter gente do teu lado que vai falar assim, mas que loucura é essa? Mas o que você está fazendo? Mas você está abrindo mão de coisa por isso? Você está deixando teu trabalho por isso? Você está deixando tal coisa? Você está escolhendo perder? Nossa, mas você é bobo, hein? Nossa, mas você está faltando ambição, né? Olha, mas está faltando um pouco de gana. Como a Elis Regina cantava, né? É preciso ter força, é preciso ter raça. Está faltando raça, está faltando força. É porque essas pessoas estão pensando com a cabeça da carne, com a cabeça natural, elas não entendem, e isso é loucura para as pessoas. Mas quem enxergou o verdadeiro valor de Cristo, e Cristo por quem Ele é, sabe que não é loucura.
Sabe que não é loucura. Sabe que a única possibilidade é essa. A gente ecoa o que Pedro disse para Jesus há 2000 anos atrás: Senhor, para onde nós iríamos? Pedro está dizendo: Senhor, o Senhor me estragou. Em outras palavras, Pedro está falando: o Senhor me estragou, eu não sei fazer mais nada. Eu não sirvo para mais nada. Eu achei muito interessante que eu estava conversando com um amigo ontem, a gente estava conversando no WhatsApp. Ontem o mundo evangélico fervilhou, né? Porque teve o Descend, o evento lá nos estádios. E aí o mundo evangélico fervilhou nos bastidores. E aí meus grupos lá, tudo, né, queimando lá com as mensagens. E aí um amigo meu falou assim, estava lá em Belo Horizonte, falou assim: cara, eu estou aqui, não sei o que lá, e beleza. Eu até tentei sair do evangelho. De verdade, eu tentei mesmo. Falei, tá cansado dessa ladainha de igreja, de briga política, de briga teológica. Eu falei: Senhor, quer saber? Eu vou largar a mão de tudo isso. Ele falou: mas eu não consegui largar Jesus. Eu não consegui deixar Jesus. Eu não consegui deixar de amá-lo com todo o meu coração. Ele falou: eu ainda creio que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Ele escreveu essa mensagem. Eu ainda creio que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E se Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e você crê nisso, a gente está estragado para todas as outras coisas. A gente pode até tentar fazer, mas de alguma forma isso vai comer no seu coração. Fazer coisa errada, né? Eu estou dizendo. Escolher outros alvos. Como eu falei semana passada, não está errado você querer outras coisas. Está errado você colocar o seu coração nisso. O prêmio maior da nossa vida. O prêmio de vencedor da nossa vida vai ser dado se nós ganharmos a Cristo e a sua ressurreição. Qualquer outra coisa, a gente está perdido. Então, o erro da lógica meritocrática na vida cristã é esse, é transformar Deus no meio e não no fim. Eu cresci e até hoje eu leio muita história do Tio Patinhas, né? Eu coleciono as histórias do Tio Patinhas. Agora é para adulto, capa dura, colecionador, não sei o que lá, caro para burro. Eu coleciono as histórias do Tio Patinhas. Descobri, graças a Deus, 2 amigos que colecionam também, então a gente conversa, troca, manda foto um para o outro. Você comprou essa aqui? Não comprei. Tem um vizinho lá em casa também que coleciona. E tem umas histórias do Tio Patinhas que são interessantes, né? Esses dias eu li uma, que ele está sempre em busca de tesouros, né? E aí tem um ricaço lá que fala: deixei o meu maior tesouro e tal, enterrado em tal lugar. E aí quando ele acha, era uma coisa assim, boba, não era dinheiro, não era ouro. Numa dessas histórias, a mulher enterrou coisa da cachorrinha dela, que era o maior tesouro dela. E ele falou: poxa, eu gastei um tempão para vir aqui, era coisa da cachorrinha da mulher. Porque no fim, o tesouro de cada um é diferente. O que é tesouro para um, né? O Kiko, meu tesouro, né? O que é o tesouro para um não é tesouro para outro. Para um é gentalha, para outro é tesouro. Mas quando a gente ganha Cristo, nessa lógica da meritocracia, tem gente que fala assim: era Jesus? Pô. Porque a lógica da meritocracia pensa: se eu fizer, Deus vai me dar. Se eu for fiel, Deus vai me recompensar. Se eu me esforçar, Deus vai ficar me devendo. Eu já contei aqui uma vez, eu fui pregar numa igreja, o irmão foi fazer o dízimo e a oferta. A irmã falou assim, era culto de jovens. Aí ele falou assim: meu irmão, porque se você for dizimista, fiel, no dia que você passar um aperto, você fala para Deus assim: ô Deus, alivia aqui, eu sou dizimista. Olha a cabeça do cara, ele estava comprando um clube de acesso com as moedinhas lá que Deus podia falar para ele: então eu vou te aliviar aqui. Né? Então, o problema não é desejar a recompensa, porque a gente precisa da recompensa, é desejar a recompensa errada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, o apóstolo Paulo fala assim: eles o fazem para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, uma que é imperecível. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o atleta corre por um prêmio. Eu não sei vocês, né? Hoje teve. O Corinthians ganhou? Ganhou mesmo? Ixi, Corinthians é fogo, hein? 2-0.
faz para campeonato, não sei o que, tal, ganhou. Na semana seguinte já começou outro campeonato, já está de novo. Não sei vocês, às vezes você fala assim, nossa, mas acabou de ganhar, nem curtiu o negócio, já está de novo, tentando ganhar de novo. Quem acompanha, por exemplo, os documentários do Senna, né, a gente adora a coisa do Senna, era isso, o Senna ganhava, mas nunca estava bom, queria ganhar mais, mas nunca chegava, não, agora ganhei tudo. Vai ver o Michael Jordan lá no documentário The Last Dance, ele fala, não, agora chegou no final, eu falei, tá bom. Não, esses caras não têm tá bom, é um negócio insaciável. Não existe. Então, a gente corre, diz o apóstolo Paulo, por uma coroa, para alcançar uma coroa que é imperecível. Então tem dois tipos de prêmio. Um que o tempo corrói e outro que é eterno, que nunca perde o valor. Por qual tipo de prêmio a gente quer correr? É interessante que a gente pensa no céu, e eu estou encerrando aqui, quero até chamar o Stanley aqui na frente, e a Amanda. A gente pensa no céu como um lugar de descanso, alívio. Antigamente tinha uma frase que o pessoal falava assim, descansar só na morte, né? Você vai descansar lá no céu, você vai descansar no cemitério. Na vida é trabalho. A gente pensa, mas Paulo não entende que o céu é esse lugar de descanso e de recompensa, da mansão de ouro. Para Paulo e para nós deveria ser, o prêmio é conhecer a Cristo, parecer com Cristo, participar da ressurreição de Cristo e viver em comunhão eterna com Cristo.